Fala pessoal, voltamos com mais informações para vocês aqui no nosso canal Patriota. Sejam muito bem-vindos, você aí de todo o Brasil e do mundo. Já vai colocando aqui nos comentários a cidade que você está nos assistindo. Coloque também aí como está o tempo, está chovendo ou não. Quero saber aí a sua opinião. Trazendo agora para vocês mais uma bomba do noticiário da política atualizada para todos vocês. Já vou pedindo também você a se inscrever aqui no canal, se você não é inscrito, clica aqui no botão inscrever-se, deixe o like no vídeo para ajudar a fortalecer o nosso canal e explode esse vídeo, compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Sem mais enrolações, bora para as informações, porque tá bombástico esta matéria. Vejam só. Eu, sinceramente, estou incrédulo com o que eu acabei de ver. É difícil de acreditar. Eu fiz uma pesquisa mais profunda, porque parece uma fake news, mas não é. Depois do resultado dessas eleições, nós percebemos, isso é indiscutível, um certo comportamento doentio por parte da esquerda. Mulheres que estão raspando suas cabeças, que estão dizendo que vão arrancar os seus peitos, que vão abandonar os seus maridos porque eles votaram no Donald Trump, que dizem que vão fazer greve de sexo. Eu acho isso maravilhoso, nós teremos menos mulheres matando bebês no ventre. Então, assim, é uma doença que está sendo percebido, né, pela parte da imprensa, pela esquerda, mas nada chega perto a isso que acabou o escândalo, né, que na verdade explodiu ontem nos Estados Unidos e agora eu estou trazendo aqui para vocês. Eles sempre falam assim, né? Confie nas instituições. Não confiar na instituição, nas instituições é antidemocrático. Nos Estados Unidos existe uma instituição chamada de FEMA, Federal Emergency Management Agency, Agência Federal de Gerenciamento de Emergência. Como tem muitas catástrofes, desastres climáticos, né? Furacão, tornado, terremoto. Então a Homeland Security, o Departamento de Segurança Interna, criou uma outra instituição que é a FEMA. Então sempre que tem algum alagamento, sempre que tem algum desastre nos Estados Unidos, o pessoal da FEMA, essa entidade, essa instituição federal, ela é enviada para o local para resgatar as pessoas e para cuidar dessas pessoas que elas resgatam, levando para o abrigo, dando comida, dando remédio, cuidando dessas pessoas. Então teve essa sequência, né, 2 furacões que passaram na Flórida e também teve o desastre lá que aconteceu na Carolina, tanto do norte quanto do sul, que deixou dezenas, centenas de milhares de pessoas desabrigadas. O que acontece? A FEMA foi enviada para esse local para poder resgatar as pessoas. Mas o pessoal da FEMA mandou uma mensagem para todos os funcionários dessa instituição, falando para eles, cara, isso aqui não dá para acreditar, falando para eles não resgatarem, não salvarem quem apoiasse o Trump, para não entrar em lugares nas casas que tem aqueles adesivos ou aqueles cartazes de apoio ao Donald Trump. Então presta atenção, uma entidade federal criada para salvar pessoas foi ordenada a deixar aquelas pessoas que pensam de contrária ao governo federal da época morrerem. Você está entendendo isso? O print está aqui, ó. Tá escrito. Vou puxar aqui no meu WhatsApp aqui. Tá aí o print, ó. Avoid, né, evitar casas, esse que está destacado aí. Evitar lugares, casas com adesivos ou com cartazes do Trump. Sinais, os cartazes de apoio ao Donald Trump. Uma instituição federal, paga com dinheiro do contribuinte, determinando, dando uma diretriz. Deixe os apoiadores do Trump morrer. Basicamente é isso. Deixe os apoiadores do Trump morrer. Esse nível de doença que tem lá, ela tem no Brasil, ela está em qualquer lugar onde existe a esquerda progressista. Essas pessoas que acusam e apontam o dedo para os outros como se os outros fossem discurso do ódio e antidemocrático, são pessoas que torcem pela morte dos seus opositores, ou não opositores. Não precisa ter oposição, basta você não pensar igual a eles. Se você discorda deles em pontos chaves, é isso que funciona. Agora presta atenção, isso é numa instituição americana. Quais outras instituições têm essas mesmas diretrizes? Será que um médico esquerdista deixaria você morrer se você chegasse numa mesa de cirurgia depois de um acidente? Essa é a doença que a esquerda causa no mundo. E é contra isso que a gente está lutando.
essa mesma doença se apoderou de ministros da nossa Suprema Corte, se apoderou da esmagadora maioria da imprensa, dentro do nosso sistema de ensino. Para uma pessoa ir lá e escrever e mandar uma mensagem para milhares de funcionários de uma instituição federal dizendo: deixa o povo morrer, se não for da Kamala, se não for democrata, se for conservador, deixa morrer. Essa é a grande pandemia que o mundo enfrenta hoje. É um parasita que se apodera da mente da pessoa e a convence que agir como um demônio pelo mal é bom, é o amor. Isso aqui é um escândalo gigantesco. Imagina se Trump não tivesse vencido. É sério. Será que você tiver com a camiseta do Bolsonaro e for parar no hospital e tem que rezar para o médico, para a enfermeira não ser de esquerda, senão você morre? Porque essa ideologia sequestra as pessoas da sua capacidade de pensar de forma independente e transforma elas num monstro. Isso é um absurdo, um total escândalo, e é outro escândalo que com certeza a imprensa brasileira vai fingir que não aconteceu. Porque basicamente é a esquerda desejando a morte de quem pensa diferente na instituição federal. A gente tem acompanhado Donald Trump lançando diariamente vídeos mostrando os passos que ele tomará assim que assumir a presidência nos Estados Unidos, mostrando que dessa vez ele não vai chegar tentando comer pelas beiradas, mas chegar numa voadeira e os 2 pés no peito. Decisões como lutar contra o Deep State, que é o que a gente chama de sistema, lutar contra a censura, defendendo a liberdade de expressão como sendo um dos princípios fundamentais de qualquer democracia, contra a imigração, colocando como sendo o diretor, né, da ICE, que é o Departamento de Imigração, um dos caras mais linhas duras que você poderia imaginar. Mas para mim, a decisão ou o plano que para mim eu mais admirei e mais celebrei é o fato que ele, como você vai ver no vídeo agora, ele decide acabar com o Departamento de Educação. O Departamento de Educação dos Estados Unidos, o Department of Education, é muito parecido com o MEC aqui no Brasil, o Ministério da Educação, que só gera burrice, que só gera corrupção e que monopoliza, centraliza todo o poder demais na mão de poucos, e o resultado, quando é errado, destrói a vida de milhões de pessoas. Assista esse vídeo. And one other thing I'll be doing very early in the administration is closing up the Department of Education in Washington, D.C., and sending all education and education work and needs back to the states. We want them to run the education of our children because they'll do a much better job of it. You can't do worse. We spend more money per pupil by 3 times than any other nation, and yet we're absolutely at the bottom. We're one of the worst. So you can't do worse. We're going to end education coming out of Washington, D.C. We're going to close it up, all those buildings all over the place, and you have people that in many cases hate our children. We're going to send it all back to the states. Thank you very much. Ao decidir exterminar o Departamento da Educação, o que o Trump pretende fazer? É dar poder aos estados e cidades. São os estados ali que estão mais próximos dos seus alunos, são as cidades que também estão mais próximas, que têm a melhor capacidade de tomar decisões, de fazer um planejamento. E se você tem uma pulverização do poder, você tem mais probabilidade de sucesso. A centralização cria uma cadeia muito longe entre quem toma a decisão e aquele beneficiário final, que é o aluno, que são as escolas, os professores. A ideia é passar o dinheiro que seria gasto com o Departamento de Educação direto para os estados. Para você ter uma ideia, só no Brasil nós temos debaixo do MEC em torno de 500 mil pessoas. É uma das maiores, se não a maior teta de sugar dinheiro público que tem no governo. Agora imagine todo esse dinheiro sendo direcionado diretamente para os estados. Escolas novas, aumento de salário dos professores, melhor estrutura para as aulas, melhor planejamento, melhores livros. Com certeza o resultado seria muito melhor. Então, esperamos que todas essas ideias que estão sendo implementadas por Donald Trump agora nos Estados Unidos produzam frutos para que a gente possa ter o argumento lá na frente para lutar contra a esquerda histérica que fala que sem MEC a educação acaba. Eles são contra a educação. Pelo contrário, justamente por entender a importância da educação para a prosperidade de qualquer país e até mesmo para a manutenção da democracia e liberdade de expressão, as pessoas precisam estar instruídas.
para entender o que são essas liberdades e direitos fundamentais? Então, para que a educação possa prosperar, nós temos que tirar ela da mão do governo federal e entregar para as pessoas que estão próximas aos alunos e aos professores. A centralização nunca trouxe nenhum resultado, sempre é o oposto. E aí, com esse caso de sucesso nos Estados Unidos, nós poderemos ter um argumento para implementar isso em outros países, se Deus quiser, no Brasil, quando Bolsonaro for reeleito em 2026. Sabe, eu estava aqui pensando, eu acho que eu vou apresentar um projeto de lei muito legal. Um projeto de lei obrigando o Banco Central a produzir bilhões e bilhões de reais a mais, a imprimir dinheiro e a gente distribuir 10 mil reais para cada brasileiro todos os meses. Legal, não é não? Nossa, todo mundo ia me amar, eu ia ser o deputado federal mais amado do mundo. Por que ninguém apresenta um projeto de lei desse? Porque qualquer pessoa que tem o mínimo de conhecimento econômico sabe que isso é uma destruição completa da nossa economia. É fazer o que a Venezuela fez, onde o dinheiro não vale nada, onde você chega com um bolo de dinheiro desse tamanho para comprar um rolo de papel higiênico. Por que eu estou começando o vídeo dessa maneira? Eu vou falar agora sobre o projeto da deputada Érica Hilton, do PSOL, de acabar com essa terrível, exaustiva, terrível escala de 6x1, onde as pessoas trabalham 6 dias para descansar 1. Que na verdade não é 5,5 por 1,5. As pessoas trabalham meio período no 6º dia e pode ir embora mais cedo. Então, na verdade, é 5,5 por 1,5. De início, quando eu ouvi falar dessa proposta, eu pensei em nem falar nada sobre isso, porque eu acreditei que ninguém ia dar muita importância. Afinal de contas, é uma proposta simplesmente inexequível e até idiota de se considerar a possibilidade dela. Mas eu estou vendo que alcançou 1,5 milhão de assinaturas de apoio e tem vindo pessoas nas minhas redes sociais perguntando por que eu não estou apoiando esse projeto. Agora eu vou te mostrar por que eu não estou apoiando esse projeto, que quem apoia esse projeto ou não entende nada de economia ou realmente quer destruir, deixar o Brasil na miséria. Eu vou fazer uma outra proposta. Por que a gente não faz uma proposta de 1 por 6? A pessoa trabalha só um dia e folga os outros 6, obrigando o empresário a pagar o mesmo tanto que pagaria se ela trabalhasse os 6 dias. Ou 2 por 6. Ou 1 hora pelo resto da semana. A pessoa vai lá, trabalha 1 hora, recebe o salário dela e tá... Nossa, o Brasil seria um país maravilhoso. Todo mundo seria feliz. Agora eu vou explicar para vocês. Me dá alguns minutos para você entender o quão imbecil é essa ideia. Se a gente diminui a jornada de trabalho para 4 dias na semana, você estaria, obviamente, reduzindo a jornada em 1/3. 1/3, 33%. Isso quer dizer que as empresas terão que contratar 1/3 a mais de funcionários. Isso significa que o preço do produto final ou do serviço aumentaria em 33%. O poder de compra do seu salário, mesmo que você ganhasse o mesmo tanto, seria imediatamente reduzido em 33%. Isso para empresas de grande porte. Empresas pequenas, aquelas que têm 2, 3 funcionários, certamente fechariam as portas. Essas empresas não conseguiriam contratar mais funcionários para cobrir essa lacuna que iria ficar, essa demanda que iria ficar da redução da jornada, e as pequenas empresas iriam fechar as portas. Então, de imediato, nós teríamos uma explosão de desemprego. Por isso que entre nós, os deputados que entendem um pouquinho disso, a gente já deu um nome para essa PEC. É a PEC do desemprego. É por isso mesmo, para você entender que o que eu estou te falando é verdade, é por isso mesmo que nem mesmo a esquerda está comprando essa ideia. Esse aqui é só o ministro do Trabalho, tá? Olha o que ele disse. Como dito em nota, o Ministério do Trabalho entende que a questão de escala de trabalho 6x1 deve ser tratada em convenções e acordos coletivos de trabalho. A pasta considera, contudo, que a redução da jornada para 40 horas semanais é plenamente possível e saudável, quando resulte de decisão coletiva. Sabe o que ele está falando aqui? Isso é impossível de acontecer, mas eu vou jogar essa batata para os sindicatos. E sabe o que os sindicatos falaram? Que essa proposta não é boa porque ela vai gerar demissão em massa. Então eu vou falar para vocês o que vai acontecer. Nós vamos ter demissão em massa porque as empresas não conseguirão aumentar a folha de pagamento, não conseguirão contratar novas pessoas para suprir a demanda dessa lacuna que vai ficar com a redução da jornada de trabalho.
o preço do serviço, o preço de tudo ia ficar 33% mais caro, no mínimo, sem falar que poderia ficar muito mais caro, afinal de contas haveria uma escassez de produtos e serviços, já que muitas empresas fechariam as portas. Ninguém ia querer abrir empresa no Brasil mais. Haveria uma fuga das grandes empresas. As grandes empresas, as grandes geradoras de empregos iam fugir do Brasil, porque o ambiente ia se tornar simplesmente impossível de se trabalhar. Milhões de pessoas teriam que ir para a informalidade, a inflação ia explodir, como eu disse, né? Seria um aumento de pelo menos 33%. E você sabe por que o Lula não vai nem considerar essa proposta? O Lula, se chegar nele, ele vai vetar. Isso vai aumentar o gasto público exorbitantemente. O Lula já está quebrado, ele já quebrou o Brasil, já não consegue pagar as suas contas, inclusive está dando jeito de arrumar mais tributos e mais impostos. Só que o gasto do funcionalismo público ia aumentar, porque ele ia ter que contratar mais pessoas para poder cobrir a lacuna, né? Essa demanda que ficaria da redução da jornada de trabalho. Outras coisas, escolas. Você pode ter certeza, os nossos filhos ficariam um dia a menos nas escolas, porque haveria uma redução da jornada de trabalho dentro das escolas. Hospitais, você iria em hospitais em certos horários, não poderia ser atendido. Ia dificultar muito mais o seu atendimento em hospitais. E como eu disse, os próprios sindicatos não querem isso daí. Gente, deixa eu te contar uma coisa. Eu tenho a solução. Abandona a CLT e deixe para que todo contrato de empregador e empregado seja definido entre os dois, como é nos Estados Unidos. Se uma pessoa quiser trabalhar 2 vezes por semana, ela trabalha 2 vezes por semana, só que no Brasil hoje não pode por causa da CLT. Uma mãe que quer trabalhar apenas 3 horas durante a manhã, quando o filho está na escola, ela não pode fazer isso por causa da CLT. Por mim, um trabalhador no Brasil poderia trabalhar 3 horas por semana e o resto folgar, desde que seja um acordo tratado entre o empregador e o empregado, como é nos Estados Unidos. O curioso é que as pessoas que apoiam esse tipo de projeto de lei, esses esquerdistas, fogem para os Estados Unidos para arrumar emprego lá, para ganhar bem. Agora, aqui no Brasil, nós temos que sustentar uma máquina inchada, absurdamente inchada, e agora, além disso, as empresas não poderão... Gente, não terá... Presta atenção que eu vou te falar. As empresas vão fechar, o desemprego vai explodir. Sem falar que no Brasil nós temos aí dezenas de milhões de pessoas que nem procuram emprego mais porque elas estão no Bolsa Família, e se procurar emprego e arrumar um emprego, perde Bolsa Família. Porque o Lula fomenta, né, essa espécie de o desemprego por escolha. Ele fomenta isso através do Bolsa Família. Então, meu posicionamento pode bater nas redes quanto vocês quiserem. Antes de terminar, esse projeto é tão ruim, que se eu pensasse apenas em derrubar esse governo, eu ia lutar para ele ser aprovado. Porque se esse projeto fosse aprovado, nós íamos ter uma explosão de desemprego que ia ter o impeachment do Lula antes do final do ano que vem. Antes do final do ano que vem, você pode ter certeza, já ia ter o impeachment do Lula. Seria maravilhoso para mim, para deputados de direita, para a direita brasileira, seria muito bom, porque ia arrebentar com esse governo. Só que eu tenho responsabilidade social. Eu jamais poderia fazer isso com um país que eu moro, pessoas, mães, pais de família desempregados. Então, apoiar esse projeto é de uma imbecilidade como apoiar a impressão de imprimir dinheiro para gerar riqueza. É simplesmente... Eu estou assustado com a quantidade de pessoas que estão comprando essa ideia sem entender as consequências. Agora eu vou dizer para vocês, até o ministro do Trabalho já entendeu as consequências danosas e está rebolando aí para dizer que não vai apoiar esse projeto. O ministro do Lula, diga-se de passagem, esquerdista. Então vamos parar com essa balela. Eu vou descontar, esse projeto nunca vai chegar a ser pautado. Qualquer pessoa com a mínima responsabilidade não vai assinar um projeto desse. Só quem quer enganar os mais bobos, tá? Aquelas pessoas que querem enganar os mais simplórios, né? Aqueles deputados de esquerda que falam que trabalham, deputado só trabalha 3 dias por semana. Meu irmão, eu já dei aula de inglês durante 20 anos, trabalhando 12 horas por dia. Eu não trabalhava naquela época como eu trabalho agora. Os 3 dias em Brasília são intensos. Quando a gente volta para a nossa base, não para. Sábado, domingo, evento, reunião, ter que ouvir líder daquilo, presidente daquilo, ter que... Não para. Não, eu vou ser sincero, eu nunca trabalhei tanto quanto eu trabalhei quando eu estou trabalhando agora. Então, não existe esse papo de político é 3. Não. Estar em Brasília é uma coisa, estar na base, trabalha também. Então, eu espero que eu tenha sido claro.
Tá? Não caiam nessa balela. Isso é tão idiota quanto imprimir dinheiro achando que vai acabar com a pobreza no Brasil. Um abraço. E agora, trazendo aí as informações para todos vocês, MST detona a proposta de Lula para a reforma agrária e diz: não vamos aceitar. Nos últimos anos, a reforma agrária do Brasil tem enfrentado obstáculos significativos e essa realidade se mantém em 2024. Segundo João Paulo Rodrigues, diretor nacional do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do MST, a proposta do Lula, do governo Lula, não está atendendo às necessidades do movimento. O MST reporta que há cerca de 60 mil famílias aguardando por terras, enquanto o governo prevê assentar apenas 20.400 novas famílias em 2025. Meta considerada insuficiente pelo movimento. Rodrigues enfatiza que a lentidão na questão agrária é motivo de grande preocupação para o MST, que tem um compromisso com sua base. A urgência de uma reunião com o presidente Lula após o G20 é destacada como essencial para discutir aí as questões críticas à reforma agrária e enfatizar a importância de assentar efetivamente as famílias acampadas. Tá aí o MST detonando o governo Lula, O queridinho MST do PT agora está detonando o governo Lula. O governo do amor, pessoal? Não é o governo do amor? Vamos lá. Como o MST reivindica do governo? As demandas do MST vão além do simples assentamento das famílias. O movimento busca também garantir uma série de medidas que visam fortalecer a agricultura familiar e melhorar as condições de vida no campo. As principais reivindicações incluem crédito especial no Pronaf, renegociação de dívidas, aumento de recursos na Conab, educação no campo, construção e reforma de moradias. Tá aí as informações para todos vocês. Espero aí que vocês tenham gostado desse vídeo. Peço para você se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixe o seu like no vídeo e compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas. Mais tarde tem vídeo novo no canal. Um forte abraço e te espero no próximo vídeo.